Olá, aluno. Seja bem-vindo para mais uma aula. Sou Rodrigo, professor de Geografia, e hoje iremos trabalhar uma temática muito interessante, né? Uma temática muito atualizada, né? A todo momento, noticiada em jornais, revistas, redes sociais, algo que nos envolve a todo momento e a todo instante. Então hoje vou trazer para vocês a temática sobre globalização econômica. O que significa isso, o termo globalização e, ao mesmo tempo, relação a questões econômicas. Então, para começar, o que nós vamos analisar hoje, né, para a nossa aula, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje em relação a essa temática? Então, nós vamos analisar o fenômeno da globalização e suas repercussões, tanto em escala local, regional e automaticamente mundial, né? Compreender que a globalização resulta da evolução da economia mundial, tendo como base e contextualização histórica dessa evolução. Então, trazer esse processo do início, vamos dizer assim, da parte histórica dessa globalização até os dias atuais e compreender o processo de formação e de transformação dos territórios no contexto do mundo globalizado. Então, para começar, já vou trazer aqui uma equação do que seria para a gente tentar introduzir esse processo de globalização. Então, coloquei aqui duas situações atuais. Imagine um carro de uma empresa dos Estados Unidos, projetado por um arquiteto italiano, montado no Brasil, fabricado com autopeças chinesas e comercializados em países do Mercosul. Então, aqui nós temos uma equação, você vê aqui, né, várias situações, países envolvidos, bloco econômico, né? Ou seja, o que está sendo construído aqui nessa equação. E nós temos uma segunda, né? Uma reunião online com um presidente de empresa francesa, um diretor canadense e executivos mexicanos na pauta estratégia de corte de funcionários na filial brasileira. Então, quando a gente fala de globalização, por isso que eu falei lá no início, né, do contexto, essa questão de uma forma mundial, tá? Então, aqui nós temos inúmeros personagens envolvidos, distantes um do outro, vamos dizer, fisicamente, as pessoas aqui estão distantes. Então, você tem aí as distâncias entre pessoas, entre empresários, empresa, funcionários, ok? Distante fisicamente, mas muito próximos entre si, no sentido dessa globalização. É isso que nós vamos entender. Então, essas duas equações aqui que eu trouxe é justamente para fazer uma introdução a esse período de globalização. Aí eu deixo a pergunta. Nós temos aqui uma figura e pergunta: o mundo está diminuindo? Né? Então, ou seja, a globalização ela trouxe essa redução do espaço, ela fez com que as pessoas se tornassem cada vez mais próximas. O que fez isso acontecer? Por que hoje o mundo está tão mais globalizado? As pessoas estão cada vez mais próximas, a gente sabe as notícias com grande rapidez. O que está acontecendo? Quais as evoluções, qual é a tecnologia que está sendo aí projetada? Como é que as pessoas estão se comportando durante esse período de globalização, tá? Então aqui eu trouxe, né, esse desenho, uma imagem que reproduz, né, justamente essa diminuição do mundo, não dele físico, né? O planeta está reduzindo, mas os espaços, as distâncias entre um lugar ou outro pela redução. Aqui você tem aí, né, no início, 1500, um barco à vela, a velocidade pequena, depois você tem as locomotivas a vapor, depois você tem os aviões, né? Ou seja, por último, os jatos, ou seja, cada vez mais as pessoas estão ficando mais próximas justamente pela essa velocidade de locomoção de um lugar para o outro. Então fica aí o questionamento, o mundo está diminuindo? Então vamos lá, para a gente entender essa globalização, a gente precisa também conhecer as suas origens, né? Quando começou verdadeiramente a globalização? Porque você tem aí inúmeras questões, historiadores, geógrafos, que vão sempre colocar uma data ou um período que poderia marcar esse processo de início da globalização. Então, primeiramente, né, a globalização representa o estágio atual da evolução capitalista. A gente sabe que a gente vive nesse sistema, né, o sistema que predomina é o sistema capitalista, o sistema de consumo, tá? Então, você tem aí que a globalização ela vai trazer esse estágio mais evoluído, porque se você tem lá o início do período colonial, vamos dizer assim, do período do início desse sistema capitalista, tá? De acordo com alguns historiadores, ok?
E aí a globalização, ela vai, esse sistema capitalista, quero dizer, ele vai evoluindo cada vez mais. E hoje a gente está num estágio muito atual, justamente pela essa proximidade, né, entre lugares, pessoas e assim sucessivamente. Então a palavra globalização só se tornou comum, vamos dizer assim, algo em qualquer lugar, parte do mundo, a partir da década de 1990. Então, a palavra, quando fala assim, falar o termo globalização, ela começou a surgir justamente na década de 90. Então, ali que você tem um pontapé da palavra globalização. Mas já, né, igual coloca aqui, alguns historiadores já afirmam, né, que o seu surgimento se deu com a ascensão dos impérios marítimos e europeus nos séculos XVI e XVII. Então, quando você tem ali, né, o início da colonização, principalmente portuguesa e a espanhola, vamos dizer assim, já se lança ao mar, né, esses primeiros grandes impérios da época, dizem que ali já começa o processo capitalista, automaticamente o processo de globalização, justamente por esses dois países, esses dois grandes impérios, já começam a conquistar novos ambientes, novos espaços, novos territórios, tá? E o século XIX, no caso aí com o avanço da industrialização, já surgem as primeiras commodities, né, para a época, principalmente no período aí da Revolução Industrial na Inglaterra, então você já começa a ter esses primeiros termos já que existe ali, né, essa industrialização, essa questão de matéria-prima, mão de obra, já começa as primeiras indústrias, já começa a se expandir pela Europa, então você já surge aí os primeiros termos, né, os chamados commodities, ok? E, dando continuidade, né, aqui, sobre a origem da globalização, a Segunda Guerra Mundial, aí você já começa a ter as primeiras instituições financeiras que vão aí oferecer empréstimos a alguns países, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que a gente já até trabalhou anteriormente nas aulas sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve consequências muito graves e muito sérias, né, de destruição, tanto de pessoas, né, pessoas que, infelizmente, muitos civis que se foram naquele período, e também economicamente a Segunda Guerra foi aí um período muito conturbado da história do mundo, tá? Então ali já surgem esses primeiros bancos, tá? Tanto o Banco Mundial quanto o FMI, o Fundo Monetário Internacional, muito colocado, muito falado, noticiado, que alguns países pegam empréstimos desses bancos, justamente são instituições para emprestar um dinheiro, vamos dizer assim, com juros, claro, consequentemente, para poder reerguer a economia. E na Segunda Guerra Mundial isso aconteceu. Muitos países europeus tiveram grandes perdas econômicas e ali buscaram nesses bancos que têm, né, a sua origem nos Estados Unidos, uma forma de empréstimo para poder buscar e reerguer a sua economia e voltar, né, ao ritmo o que era anterior durante o período da Revolução Industrial. Aqui nós também temos as empresas multinacionais e transnacionais, ou seja, aquelas empresas que já começam a espalhar pelo mundo, tá? Então a gente tem vários exemplos, né? Aqui no Brasil você tem inúmeras empresas, até o termo multinacional, né, ele já não é mais utilizado tanto hoje, a gente já se fala mais das empresas transnacionais, porque elas ultrapassam o limite daquele país, elas já buscam outras regiões, outros lugares para se desenvolver, crescer economicamente, mão de obra, ok? Principalmente o Japão, os países europeus e os Estados Unidos. Então, hoje aqui no Brasil a gente tem essa presença de inúmeras empresas transnacionais de origem de outros países que estão aqui instalados no país, e aí você tem esse desenvolvimento, essa expansão cada vez mais dessas empresas, tá? E como isso aconteceu? Como é que a gente fala dessa evolução da economia globalizada, né? Quais são os processos, as etapas? Então nós temos aqui a chamada divisão internacional do trabalho, que corresponde à divisão das atividades econômicas entre os países do mundo, né? Então, ou seja, você tem essa divisão aí do dono da empresa, do proletariado, do trabalhador, a mão de obra, tá? Então você tem a DIT aí, chamada Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, ela já se expande pelo mundo, ok? Nessa divisão da questão do trabalho, do trabalhador, né? Daquilo que oferece a empresa, daquilo que está, a questão do assalariado, que vende a sua mão de obra, tá? E aqui nós temos essas três principais fases aqui, que seria o capitalismo comercial, marcado pelos séculos 16 e 17, lá vamos voltar lá no período colonial, Portugal e Espanha, como os grandes impérios. Nós temos o sistema de mercantilismo,
tá? Ou seja, a questão de mercado, buscas de matéria-prima, ok? Depois nós temos o capitalismo industrial, que surge já no século XVIII, estende pelo XIX e automaticamente continua pelo século XX, aí já a questão das indústrias iniciadas na Inglaterra e se expande por toda a Europa e automaticamente chega aqui no século XX nos países mais pobres, né, os chamados países subdesenvolvidos. Essas empresas começam a chegar de forma tardia, mas elas já chegam com essa ideia do liberalismo econômico, tá? E nós temos o capitalismo financeiro, que já fica mais evidente nos séculos 20 e 21, que é a chamada dite clássica, que é hoje, que a gente vivencia hoje, tá? Esse capitalismo do financeiro, ou seja, os empréstimos, bancos, ou seja, aquela questão da mão de obra e assim sucessivamente. Então você tem essa fase de evolução. Então, à medida do tempo que vai acontecendo, né, das questões, relações econômicas mundiais, automaticamente a globalização também vai tendo um processo de evolução. Temos aqui em 44, né, ali já próximo do final da Segunda Guerra Mundial, tá, a Conferência de Bretton Woods, né, que se chama as bases do sistema econômico financeiro internacional. Então você já tem essas novas instituições surgindo, que é a Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC, tá? O FMI, novamente reforçando sempre bem esse Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Então, são instituições internacionais que vai fazer essa questão do controle econômico do mundo, né, que vai organizar o mundo, né, conforme as economias. Por isso que sempre você tem as reuniões mundiais de vários países aí, justamente para discutir sobre essas questões do comércio, essa questão de né, um país com o outro, essas relações políticas, comerciais, são muito importantes e aí conta automaticamente com essas instituições internacionais. Outros grupos econômicos importantes nós temos, né, no global, que são, voltando lá nas empresas transnacionais, ou também chamadas de multinacionais, tá? São as grandes corporações que atuam em diferentes países, gerando empregos e renda para grande parte da população local. Os principais segmentos que a gente tem hoje de empresas transnacionais, vamos pegar a questão de Brasil, nós temos industrial, alimentício, têxtil, tecnológico, entre outros. Também nós temos aqui não coloquei, mas temos automobilístico também. Também temos empresas aí de produções de automóveis, né, que a gente também tem instalado aqui no país, tá? São empresas de fora. Outras questões importantes, muito noticiado o tempo todo, que são os grupos de países chamados países ricos, né, os países com as grandes potências econômicas mundiais. Então nós temos aqui um deles é o chamado G8. Então, quando você denomina o G8, né, que foi criado em 75, ele foi criado com essa finalidade de destacar os países mais ricos, né, os chamados 8 países mais ricos do mundo, aqueles que são os chamados países com grande importância mundial, né, que são essas associações internacionais. No caso, aqui nós temos os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá, que são mais desenvolvidos economicamente, porém você tem a introdução da Rússia, porque a Rússia, ela veio depois ali quando você finaliza o período da bipolaridade do mundo, né, entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, então você já inclui a Rússia por ser um país aí de grande importância para a época do período do mundo da Guerra Fria. Então, você tem o chamado G8, que são discussões, tá, em torno de processos de globalização, abertura de mercado, problemas ambientais, ajudas financeiras, né, para as economias em crise. Então, esses países eles fazem inúmeras reuniões aí, se organizam, os chefes de Estado desses países para poder se organizar. Porque, como eles estão economicamente mais desenvolvidos em relação aos outros, eles têm uma importância econômica e tomam algumas decisões em relação à vida econômica, ambiental, política do mundo. Outro grupo que nós temos é o chamado G20, tá? que foi criado originalmente em 99, aí formado aí pelas 20 maiores economias do mundo, ok? Incluindo os países emergentes, aí no caso África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, são os países que começam a se desenvolver economicamente. Depois do G8, esses países já começam a ter um crescimento grande na economia também, então eles têm uma participação muito importante também em algumas reuniões, tá? Porque esses países membros do G20 representam 80% da economia global, então eles têm uma importância aí muito, muito interessante.
Outro muito atual, muito colocado, que é o BRICS, né? O famoso BRICS, no qual o Brasil está incluído também. Recentemente teve reunião desses países, que são chamados os países emergentes, aí, formados principalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, o BRICS também tem uma importância grande economicamente. Claro, você falar em discussões de decisões, o G8 ele tem um peso muito maior, mas o BRICS chega também com uma forma de uma associação aí, que também são esses países que estão emergentes na economia mundial e tem uma importância muito grande também em algumas tomadas de algumas decisões. Aqui eu coloquei um gráfico que representa essa evolução da participação dos países no comércio mundial. Destacamos a China, claro, economicamente, dos países emergentes, é a que mais cresce, ela que tem aí na região asiática ali, a China, ela tem um crescimento econômico muito grande, muito forte, tá? Então nós temos destaque para ela, vamos dizer que ela tem um destaque muito maior em relação aos outros, né? Em relação a Brasil, México, Suécia, ou seja, Coreia do Sul. A China ela tem um destaque muito grande economicamente. Então, aqui nós temos essa participação, né, do período chinês aí, da China, um crescimento muito rápido, muito acelerado, justamente por alguns programas, alguma coisa feita internamente, fez com que a China se destacasse aí mundialmente no seu comércio. Outra formação que nós temos importantes, chamados blocos econômicos. Os blocos econômicos também é uma forma de relação econômica entre alguns grupos, regionalizar o mundo, para poder você ter essa interação entre países, principalmente por questões políticas e econômicas e comerciais, tá? Então nós temos aqui, compreende a formação de mercados regionais entre países, ok? A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, então por isso que eu falo, é muito importante destacar esse período do mundo que nós vivemos, essa bipolaridade de poder entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Então, com esse fim dessa bipolaridade, você já surge outros países aí que vão estar participando economicamente de forma ativa. Então, o surgimento dos blocos econômicos no capitalismo moderno colocou os países no sistema de concorrência global. Então, a globalização ela também vai trazer essa questão da concorrência entre lugares, entre países, pessoas. A gente sabe muito bem que tem essas grandes concorrências, ok? Os blocos econômicos consistem especialmente no processo de facilitação do desenvolvimento da atividade comercial entre os membros. Então, os países que participam do bloco, eles vão se organizar, vão discutir as relações mais fáceis economicamente entre eles, tá? E entre os principais blocos econômicos que eu trouxe aqui para a gente citar, né, que eu cito aqui para vocês, a União Europeia, Tigres Asiáticos, no qual o Brasil está inserido aqui no chamado Mercosul, que é o bloco do Sul aqui, da América do Sul, Comunidade dos Estados Independentes, o NAFTA. Então, são os principais exemplos de blocos econômicos onde há uma relação política, econômica e comercial entre os países membros aí, tá? Por isso, então, né, a gente tem muita coisa para colocar sobre a globalização, muitos assuntos, mas para a gente já finalizando, encerrando sobre hoje, vamos colocar aqui algumas considerações sobre a globalização. Então, a globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta, ok? O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, muito bom destacar essa questão de transporte, comunicação, essa evolução, é muito importante a gente destacar, que consolida e avança, e no caso a gente forma a chamada aldeia global, essa expressão muito utilizada, muito só para poder você determinar, você conceituar o processo de globalização, porque você vai integrar os países, as pessoas, né, de uma forma geral, tá? E a globalização é de fundamental importância para as empresas transnacionais, ou seja, as empresas elas vão atuar de forma mais intensa nesse período de globalização. Então, sempre repetindo, né, com o serviço de telecomunicação, transporte, fatores essenciais que vão acelerar cada vez mais e o mundo vai ficando cada vez mais próximo. Então, hoje você tem notícias, rapidez de informações hoje, com muito mais rapidez, né? Questão de segundos, você já tem uma notícia, já sabe o que está acontecendo no mundo hoje, tá? E a globalização é, portanto, um tema complexo, né? Com incontáveis aspectos e características. Então, se você for discutir, falar, a globalização, ela tem inúmeros contextos, então por isso que ela é um tema muito complexo de trabalhar, mas pelo menos trouxe aqui um básico do que vocês entenderem esse processo de globalização, tá? Então agradeço mais uma vez por mais uma aula e aguardamos até a próxima.